Em 2014, cientistas fizeram uma descoberta que reescreveu tudo o que você aprendeu sobre o planeta Terra. Não estava na superfície, não estava nos oceanos, estava a 400 a 660 quilômetros abaixo dos seus pés, onde nada deveria existir. Um reservatório de água, 3 vezes maior que todos os oceanos do mundo combinados, aprisionado dentro de um mineral azul brilhante que nem deveria estar lá. Seu nome, ringwoodita. E a ciência ainda não tem todas as respostas sobre por que ele existe ou o que isso significa para o nosso futuro. Tudo começou com um diamante imperfeito. Em 2008, mineradores na região de Juína, no Brasil, encontraram um diamante marrom e opaco. Para joalheiros não valia nada, mas para o geofísico Graham Pearson, da Universidade de Alberta, era um tesouro científico. Porque dentro daquele diamante havia algo impossível. Uma inclusão de ringwoodita, um mineral que só se forma entre 320 e 400 quilômetros de profundidade, onde a pressão é 50 mil vezes maior que na superfície. Mas vamos pausar um momento. Para entender a magnitude disso, você precisa entender a jornada daquele único diamante marrom e feio. Ele não parecia uma descoberta de bilhões de dólares. Para os mineradores no Brasil, era só lixo, uma pedra com defeito, sem valor comercial. Mas por anos, essa pequena rocha carregou um segredo de um mundo que humanos nunca poderão visitar. Graham Pearson e sua equipe passaram anos analisando milhares de amostras. Foi uma busca tediosa e exaustiva por uma agulha no palheiro global. Quando finalmente colocaram esse diamante específico sobre o espectroscópio Raman, não estavam procurando um oceano. Estavam procurando minerais para datar o manto terrestre. Mas então, o laser atingiu uma mancha microscópica dentro da pedra. Os dados que voltaram eram tão impossíveis que pensaram que a máquina estava quebrada. Rodaram o teste de novo e de novo. A assinatura era inconfundível. Água aprisionada num mineral que só existe numa zona de transição infernal onde as temperaturas excedem 1000 graus Celsius. Isso não era só uma rocha, era uma mensageira de um mundo que até aquele momento só existia em equações matemáticas. Mas aqui está o choque. Aquela amostra continha 1,5% de água dentro de sua estrutura molecular. Parece pouco? Não é. Se toda a zona de transição do manto contivesse essa concentração, estaríamos falando de um volume de água equivalente a 3 vezes todos os oceanos na superfície da Terra. E isso muda tudo. Antes de irmos mais fundo, você precisa entender algo crucial. Essa água não é um oceano líquido como você imagina. Não há ondas, não há praias subterrâneas, não há uma viagem ao centro da Terra com um mar escondido embaixo. A água está aprisionada em nível molecular dentro da estrutura cristalina de ringwoodita. Tecnicamente, átomos de hidrogênio e oxigênio estão ligados ao mineral como íons hidroxila. Pense assim. É como água armazenada dentro de uma esponja feita de rocha. Mas essa esponja está sob uma pressão tão intensa que a rocha se comporta completamente diferente de qualquer coisa na superfície. Ringwoodita é uma forma de alta pressão do mineral olivina. Conforme desce pelo manto, a olivina se transforma em estruturas cada vez mais compactas para suportar o peso esmagador das camadas acima. Primeiro vira o adzleita, um mineral de alta pressão e polimorfo da olivina. Depois, entre 520 e 660 quilômetros de profundidade, a chamada zona de transição se transforma em ringwoodita. É nessa zona específica que o mineral consegue sequestrar água em sua rede cristalina. Mas por quê? Por que a Terra faria isso? É aqui que a história fica ainda mais fascinante. Por décadas, geólogos sabiam que as placas tectônicas empurram material da superfície para o interior da Terra. Nas zonas de subducção, rochas oceânicas, sedimentos e, sim, água descem junto. Mas sempre houve um mistério. Para onde essa água vai? A resposta, aparentemente, é para a zona de transição do manto.
E isso não é só uma curiosidade. Essa água aprisionada pode ser a chave para entender por que a Terra tem placas tectônicas enquanto outros planetas rochosos não têm, como nossos oceanos de superfície se formaram e permaneceram estáveis por bilhões de anos e o que impede nosso planeta de se tornar uma rocha morta e seca como Marte. Isso nos leva a um "e se" aterrorizante. E se esse reservatório interno não existisse? Para ver essa realidade, só precisamos olhar para nosso vizinho, Marte. Bilhões de anos atrás, Marte provavelmente era um mundo azul, muito parecido com a Terra, com oceanos vastos e uma atmosfera densa. Mas Marte é menor. Seu interior esfriou mais rápido e seu motor geológico parou. Sem uma zona de transição do manto capaz de reciclar água e manter a tectônica de placas, Marte perdeu seu campo magnético protetor. O vento solar arrancou sua atmosfera e seus oceanos não apenas evaporaram, foram perdidos para o espaço porque não havia uma esponja interna para manter o equilíbrio do planeta. Se a camada de Ringwoodite da Terra secasse de repente, o equilíbrio delicado que mantém nossos níveis do mar estáveis entraria em colapso. Não estamos só vivendo numa rocha com água em cima. Estamos vivendo numa máquina finamente ajustada, onde a água lá embaixo é o óleo que impede o planeta inteiro de travar. Steve Jacobson, sismólogo da Universidade Northwestern, disse algo poderoso em 2014. É uma forte evidência de que a água da Terra veio de dentro. Na prática, somos um planeta autohidratante. Mas aqui está o problema. Ainda não sabemos quanta dessa água realmente existe. A descoberta de 2014 nos deu uma amostra minúscula para confirmar que existe um reservatório global. Cientistas dependem de ondas sísmicas, vibrações de terremotos que viajam pelo planeta e revelam como as rochas se comportam em diferentes profundidades. Estudos recentes detectaram anomalias na velocidade das ondas sísmicas exatamente na zona de transição, consistentes com a presença de água na Ringwoodite. Mas debates permanecem. Alguns pesquisadores argumentam que a água pode estar distribuída desigualmente. Talvez existam bolsões ricos em água sob o Pacífico, mas não sob a África. Se a água está constantemente sendo reciclada entre a superfície e o manto profundo através da tectônica de placas, então a Terra é um sistema muito mais dinâmico do que jamais imaginamos. E isso levanta uma pergunta perturbadora. O que acontece se esse ciclo for interrompido? Claro, não há risco de que esse oceano interno surja de repente e inunde a superfície. Isso não é um filme de desastre. Mas entender esse reservatório profundo pode nos ajudar a responder questões existenciais. Por quanto tempo os oceanos de superfície permanecerão estáveis? Se a atividade tectônica diminuir no futuro distante, a água poderia ser gradualmente sugada de volta para o interior? Outros planetas têm sistemas similares? A busca por vida em exoplanetas depende muito de encontrar água líquida. Mas e se a água habitável estiver escondida no subsolo? Claro, acessar essa água é ficção científica no momento. O buraco de perfuração mais profundo já feito, o Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, alcançou apenas 12 quilômetros. A zona de transição fica a 660 quilômetros abaixo. Mas ciência não é sobre o que podemos fazer hoje, é sobre redefinir o possível. Então, sim, existe um oceano dentro da Terra. Um oceano que não se parece com nada que você já viu. Não tem ondas, não tem vida, não tem luz solar. Mas existe. E sua existência nos lembra de algo fundamental. Ainda não conhecemos nosso próprio planeta. Existem mistérios a 400 quilômetros abaixo de nós que podem ser tão profundos quanto aqueles que buscamos em galáxias distantes. E talvez, apenas talvez, a próxima grande descoberta sobre a Terra não venha de um telescópio apontado para o céu, mas de um diamante imperfeito encontrado no chão. Se essa descoberta te surpreendeu, deixe um comentário. E se você quer entender mais mistérios científicos que redefinem a realidade, inscreve no Fatos Escondidos, porque a ciência verdadeira é sempre mais estranha que a ficção.